Pô, Maravilha. fico à disposição, que, pô, tanta gente me ajudou aí no processo de match, MBA e tal, não sei o que, pô, é um prazer enorme poder contribuir um pouco aí. Eu tô aqui com o Leonardo Bretas, da New York University. Gostaria de agradecer a sua presença, Leonardo, e a sua generosidade aí de doar um pouquinho do seu tempo para contribuir com a galera que está querendo se preparar para um MBA. Muito obrigado, Marco. Maravilha. E deixa eu entender, quem era não o Leonardo da NYU, que você é hoje, né? Mas antes de você se tornar o Leonardo da NYU, quem era o Leonardo, né? Você puder contar um pouquinho do seu histórico Não, claro, acadêmico e claro. profissional? Claro, não, eu sou o mesmo Leonardo ainda, só estou residindo em Nova York. Então, eu fui criado no Rio, né? Passei minha adolescência inteira lá e tal, e formei em engenharia civil pela FRJ, excelente universidade e tal, e saí de lá sempre eu fiz intercâmbio na época para Penn State, fiquei com a pulguinha atrás da orelha de voltar para poder fazer uma pós-graduação no exterior. E depois disso, comecei a trabalhar no setor da construção, entrei na Andrade Gutierrez, fiquei 4 anos lá como engenheiro de propostas na área de energia. Bom, achei que o time era bom, comecei a me dedicar para o DMAT e tal. Comecei a me dedicar para o DMAT e tal. E estava pensando já em fazer uma transição para a área de investimentos, ainda nesse setor de infraestrutura, real estate, etc. E vi no MBA a oportunidade de poder fazer isso aí. Legal. E por que não simplesmente tentar entrar numa empresa de investimentos de caras? Por que o MBA no meio do caminho? Então são duas coisas, né? Assim, existe esse caminho de você sair de uma trajetória profissional qualquer e fazer uma migração para outra, seja lá qual for, né? Essas portas abertas, elas existem, e inclusive na época tinha surgido algumas oportunidades e tal, mas eu queria ter essa experiência internacional, eu queria conhecer mais gente fora, eu queria ter essa certificação também, de uma pós-graduação numa excelente instituição de ensino do exterior para poder, bom, dar um passo a mais na carreira aí, né? Eu acho que à medida que eu saísse do país, fosse me capacitar mais, etc., que esse caminho não só ia ficar mais fácil, como mais institucional também. Além disso, passar pela experiência aí de 2 anos incríveis que eu estou começando a viver agora. Maravilha. E imagino que tenha sido não uma tarefa fácil de se preparar para o MBA, né? Você começou a se preparar quanto tempo antes de fato começar as aulas, né? Tem duas coisas que não são fáceis, né? Essa preparação mesmo para poder ingressar na escola e tal, e a outra que é de fato vir para cá, pô, pedir demissão e tal, são dois passos difíceis. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é tomar uma decisão muito bem embasada de que você quer fazer o MBA. Que, pô, o processo é longo, o processo é chato, o processo tem um custo de horas e um custo financeiro também bem elevado. Então, assim, você tem que estar de fato bastante convicto que você está disposto a fazer um MBA ou fazer um mestrado ou qualquer pós-graduação que seja, né? O MBA em particular, ele exige bastante em termos de comprometimento, de esforço para poder fazer o negócio funcionar, principalmente se você estiver focando em algumas das universidades mais renomadas do planeta aí, né? E tudo começou eu entrei agora em 2020, né, no mês de 2020, tudo tinha começado, assim, no começo do meu processo formal mesmo de estudo, etc., começou em janeiro de 19, mas durante Tá. o ano de 2018 inteiro eu já pensava em fazer MBA, já comecei a ver que o timing da minha carreira estava certo e que comecei a Antes até conversar de com muita você gente. entrar no detalhe do processo mesmo, o que que te Uhum. fez pensar? Teve alguém que te influenciou a fazer o MBA? Como que o MBA caiu na sua vida, né? Assim, você sempre fica com aquela coisinha na cabeça, né? Tipo, vou fazer um MBA, vou fazer um MBA, mas em geral é sempre uma ideia mais no futuro, assim, né? Tá. É uma ideia tipo, pô, vou fazer tal, do que nunca é a hora certa de você puxar para o MBA, né? Pode ser, bom, dar um passo, né? Acaba que, pô, tiveram uns 3 amigos que, até um pouco mais velhos que eu, que foram, assim, nessa época de 2018, 2019, pô, a gente teve bastante conversas aí a respeito do que seria a construção, né, a infraestrutura por si só não é um ramo que cede muita gente para o MBA, não é o caminho mais tradicional, né, muito embora tenha muito engenheiro no setor, tal, mas o caminho que eu estava, se eu fosse seguir minha trajetória, não seria via MBA, né, não é um pré-requisito, mas assim, vendo essas pessoas de fora, tal, me motivou, né, e além disso, essa necessidade também que eu estava vendo na minha carreira de poder dar uma chacoalhada aí, de
ir para um lugar que eu acho que é de para um segmento, né, que eu acho que minhas cognições estariam mais bem empregadas. Acho que foi o que fez toda a diferença. Além disso, também algum timing familiar, tal, tudo entrou junto, né? Legal. Então você começou com 1 ano e meio antes de fato começar, né, o programa, mas você aplicou logo no primeiro round, foi lá para setembro, segundo round, como é Então, que foi? não, eu apliquei no segundo, cara. O primeiro, acabou que, bom, 1 milhão de questões aí, acabou que fui enrolando o estudo de match, tá? Fiquei de um lado para o outro, e acabou que pro primeiro round eu não estava com application competitivo o suficiente aí para poder. E você definiu, beleza, vou fazer o MBA, isso foi em janeiro de 2019. Você já tinha definido escolas ou ainda Não, não? não tinha. Minha estratégia foi um pouco diferente, assim. Eu tinha, claro, algumas escolas em mente, né? Mas eu Uhum. tinha a baliza do GMAT ali para ver exatamente como é que eu ia adequar a minha estratégia de application, né? Para mim, um fator fundamental era conseguir uma bolsa em alguma dessas escolas. E, bom, eu sei a importância do GMAT não só para aprovação, como também para a questão de bolsa, né? Uhum. E, bom, e minha estratégia de aplicação em função daquelas escolas ali que eu já tinha pré-determinado, eu não iria fora de um grupo ali de umas 12 escolas que eu acho que seria legal para estudar. Eu fui filtrando isso conforme eu fui evoluindo, né? E também, acho que ao longo do seu ano, né, que você vai conversando com mais gente, vai vendo mais oportunidade, vai vendo o que exatamente o MBA é capaz de fazer na sua carreira, você vai cortando os lugares que você acha que você tem menos afinidade, né? E foi o que Legal, aconteceu. tá? E na época, lá no início ainda de 2019, você chegou a buscar sei lá, acompanhamento de algum coach para MBA? Ou você foi tudo pesquisando sozinho e conversando com amigos? Não, eu fui conversando, assim, começou mesmo um negócio mais embrionário, conversando com os amigos, tal, até uns amigos me apresentaram alguns consultores, eu bati um papo com alguns lá em janeiro, para Uhum. poder conversar sobre pô, como é que é esse processo inteiro, tal, para me inteirar de uma maneira mais clara e institucional aí a respeito desse processo todo, que é um processo complexo, é um processo que é cheio de meandrinho, né? E aí depois dessas conversas iniciais o DMAT eu fui estudando por conta própria mesmo, o que foi Tá. até um pouco errado da minha parte talvez, e aí eu voltei a contactar a consultora, no caso, que eu tinha mais gostado, quando eu fui de fato escrever os applications e deixar toda a documentação pronta. E a sua estratégia então foi primeiro focar em GMAT, primeiro passo. DMAT, 100%. Eu queria ter uma nota confortável e no final dos contos consegui, e é isso. Você estudou durante quanto tempo para o GMAT? Putz, cara, o que aconteceu? Eu estudei janeiro, fevereiro pesado, assim. Tá. Aí, março, eu tive complicações aí, trabalho, complicações pessoais e tal, eu tive que dar uma pausa. Aí, quando eu Uhum. voltei, já era mais para maio, junho e tal. Aí, eu estudei, bom, acho que 2 meses lá do começo, mais uns 2 meses depois. Aí, o resultado não foi exatamente o que eu queria. Aí, eu fiz mais uns 2 meses de estudo intensivo, assim, até com acompanhamento de uma moça de Verbo, eu, como engenheiro, me dei muito bem na parte na Tá. parte do Verbo pedir ajuda. E eu me arrependo muito de não ter pedido essa ajuda antes. Assim, aí depois funcionou, mas ao todo aí foram 6 meses aí. Quando você começou a estudar para valer, lá no início do ano, você estava. Eu quero explorar um pouquinho mais esse processo seu de preparação, Claro, né? claro. Até porque eu acho que vai ajudar muita gente que está nesse mesmo processo, começando. Você, como engenheiro, você chegou a estudar um pouco da parte quantitativa ou não? Você foi só 100% Não, verbal? não, o que eu fiz foi, inclusive, o pessoal recomenda, né, Zambi? Inclusive, eu também recomendo. Você começa, faz o simulado lá, vê certinho como é que você tá na jogada, né? Só para você entender mais ou menos como é que funciona a prova também e tal. E aí, pô, a partir desse momento, já comecei a ver que existia um desbalanceamento aí forte das minhas cognições de verbal para de quant, o que Só já por era esperado. curiosidade, quanto é que você tirou nesse? Você se lembra no primeiro simulado? Nossa, foi um fracasso. Tá bom. Você mandou super bem em quant e mandou mal em verbal, foi isso? Não, nesse primeiro eu até nem tinha mandado tão bem, assim, de maneira geral, não, cara. Mas Tá.
Assim, tinha um. Quando você olha aquela tabelinha lá para ver sua nota certinha, como é que você funcionava, minha nota de quant estava lá embaixo, né? Que é perto dos melhores resultados, e a de verbal estava lá no comecinho. Porra, eu não estudar mais. E assim, eu fiquei Aham. incomodado na época, que, pô, eu já falava inglês, já assim, linguagem nunca foi uma dificuldade, mas era mesmo uma questão de entender a prova. Aí, à Sim. medida que, assim, mas rapidamente, assim, uma vez que eu peguei a prova, pô, questão de quant, uma vez que eu fiz o simulado e tal, e estudei um pouquinho, tipo, sei lá, uma semana de uma maneira geral, assim, para ver o modelo dos exercícios. Aí eu fiquei mais 15 dias estudando direto só quant, até para eu pegar confiança nesse negócio, de arriscar da lista aí. Uhum. Aí, assim foi feito, e foi um acompanhamento mais com os exercícios do próprio DMAC lá. Assim, e evoluí bem, assim, são alguns tipos de questões que você tem que entender como é que funciona e resolver com rapidez, né? E o Exato. Verbo fui na mesma estratégia. Aí, bom, Entendi. E aí você fez a prova do GMAT oficial mais de uma vez, pelo que eu entendi. fiz. Eu fui fazendo os simulados. Eu fiz simulado pra caramba. Fim de semana eu fazia um simulado. Aí, ou era do GMAT ou era desses sites aí que você acaba. Entendi. Mas a prova oficial mesmo, o GMAT Exam, você fez mais de uma vez também? Ah, fiz, cara. Eu fiz uma em julho, Tá, junho, não, foi no comecinho de julho, que aí eu tirei 680. tá. Eu falei, pô, tem que tirar mais, 80, não vou conseguir o que eu quero, não. Uhum. E assim, eu sabia que, não sei, eu também tô trocando de carreira, tá? Então, eu pensei, também foi recomendado aí pelos consultores para ter o maior de médico que eu pudesse. E aí, em função, aí, pô, depois fiz uma outra prova depois, no meio do caminho, lá para setembro. Ah, pô, eu tirei 640. Caramba, eu tô estudando mais, eu tenho mais bagagem e tal, e, pô, fui pior, mas o que tá acontecendo? Eu fiquei Uhum. puto. Eu marquei a prova 15 dias depois. Sim. Aí nessa outra prova, aí, pô, eu fiquei com 750, fiquei com a nota que eu queria. Caraca, animal. É. Você deve ter ficado nervoso, talvez? Tirou 640 ali? Porra, eu fiquei muito bravo, cara. Eu fiquei muito bravo, muito bravo. Pô, eu saí do. E assim, nenhum simulado eu tinha tirado sequer pô, próximo disso, assim, dos simulados mais recentes que eu estava fazendo. Pô, e Aham. aquilo eu fiquei revoltado, cara. Eu saí do. Eu fiz em São Paulo. Pô, quase joguei a cadeira na parede. Não funcionou. Eu imagino, pô. Pô, mas você melhorou demais, né? Quer dizer, você já tinha construído aquilo, né? Tirou Sim, 750, sim. que é uma nota super difícil. E aí você aplicou com tranquilidade, então. Porque a nota da NYU é Ah, alta, a média do GMAT, né? isso, se eu não me engano, da nossa turma aí foi 730 a média e 726 de mediana. Quer dizer, Caramba, tá. 730 de mediana, 700 e... 50% tirou acima de 730. Muito bom. E você tirou lá, Bastante. ajudou, ficou do lado de cima da curva ali. Puxei a média para cima aí um pouquinho, né? É bom poder contribuir. Legal. E então, tirado de meta da frente, né? Você começou a se focar nas essays e aí você pediu auxílio de uma consultora, né? Isso, eu contratei uma consultora e, pô, foi super legal. Acho que é imprescindível fazer essa contratação, assim. Acho que não é um serviço muito barato, né? Mas é um serviço que é meio teoria dos jogos, né? Todo mundo faz, você não vai fazer, você está na desvantagem, né? Fora que eles entendem melhor como o americano gosta de ler informação, né? Mal ou bem, isso é importante. A gente sabe comunicar muito bem, claro, o que a gente já fez no nosso passado e tal, mas, assim, uma linguagem mais clara, sim, meio que trabalhar a sua história de uma maneira que também seja mais comercial para os admissions de MBA, né? Mal ou bem, assim, quem estudou no Brasil, que foi meu caso, tal, a gente não teve essa necessidade de ficar fazendo S de um lado para o outro, tal, então é mais chatinho, não é trivial, não. E E é dinheiro também, bem gasto se você tiver querendo uma bolsa ainda por cima, né? Você tem que estar sim, cara. com o application redondinho. No final das contas, você conseguiu uma bolsa no NYU? Conseguia, cara, conseguia. Consegui. Eu peguei uma bolsa integral aqui, eu tô. Integral, animal, É, muito bom. poxa, Parabéns. foi ótimo. Obrigado, obrigado. Que legal, 100%. Então, você está se preocupando agora só com os custos de vida aí. Cara, é Nova York, esse lugar é uma fortuna. É difícil, né? Só com Mercado é os uma custos de vida. fortuna. Não, é caro. Mas assim,
O jogo é esse, né? Você não pode vir para cá achando que vai ser um negócio que vai sair meio no 0 a 0 na sua vida financeira, não. Você vai ter um investimento grande que você vai estar fazendo na sua carreira, Uhum. mas também vai te abrir uma quantidade de porta que é um negócio inacreditável. A partir do momento, é curioso, a partir do momento que o pessoal sabe que você foi aprovado em um MBA de ponta, a quantidade de e-mail, de convite, de coisa, de um monte de coisa que começa a chegar de você, tanto do exterior como no Brasil, é bastante impressionante. E essa parte do custo de vida, né, do investimento aí, você tá bancando com 100% finanças pessoais ou você pegou um financiamento de algum lugar? Não, eu tô pagando para minhas finanças. Eu economizei bastante dinheiro aí esses últimos anos e tinha também algumas reservas pessoais. Eu tô torrando tudo, cara. Sim, E minha justo. conta foi com dólar a 4 e pouco, dólar para 6, mas está funcionando. E Aham. vai caber, vai caber. Legal. E maravilha, e parabéns pela Bolsa Integral. E como é que tá sendo essa experiência, afinal de contas, aí, chegando aí? Cara, tá muito maneiro, cara. Eu achei que o Covid, assim, atrapalhou algumas coisas, né? A turma, no final das contas, ela diminuiu um pouco. Muito aplicante internacional, principalmente, acabou optando por segurar mais um aninho aí. A universidade foi parceira nesse aspecto de poder oferecer, né, essa postergação por um ano, sem custo, sem nada, para os alunos que não tivessem a condição de vir. Eu até cheguei a pensar em fazer isso, tal, mas o tempo é agora mesmo e vim. A Nova York, em particular, aí está muito diferente do que, bom, o normal, né? As ruas estão mais vazias, tal. É até bom que dá para ir num restaurante aqui mais badalado, sem fila. Mas o MBA em si, pô, os professores estão sendo super solícitos no que diz respeito às aulas, né? Eles estão oferecendo pô, uma variedade de opções aí para você assistir e tal. Então, por exemplo, você pode tanto ir presencialmente na aula, todo mascarado, paramentado, tal, não sei o que, tem que fazer teste toda semana. Mas pô, você vai lá, encontra todo mundo, aí não pode encostar, as cadeiras todas espaçadas, tal, mas você tem essa experiência em sala. Eu particularmente prefiro muito, não consigo prestar muita atenção no Zoom. Uhum. Eu tendo a perder o foco com mais facilidade, então eu opto em geral por ir nas aulas presenciais. Mas também todas as aulas estão sendo gravadas, todas as aulas estão com um zoomzinho lá para você poder acompanhar de casa se você quiser. Para os alunos internacionais também pegarem de casa. Tem aula que agora é 100% online, inclusive para algumas disciplinas é melhor, assim, se você consegue ver de uma coisa diferente. Na U não é tão focada no case method aí, muito embora tenha algumas matérias que sejam mais desse viés, então acaba que as aulas em si você tem menos discussão entre alunos e tal, então você acaba não perdendo tanto, sabe? Tá. Você perde um pouquinho mais, evidentemente, no quesito social, tal. Pô, não é todo mundo que está saindo de casa. Você tem algumas restrições aí da cidade, etc. O pessoal tá se encontrando com toda a segurança possível aí, fazendo as coisas. Então não tá dando para perder nada, não. Tá, entendi. E muitos brasileiros foram com você? Cara, em Anaú são poucos brasileiros, cara. Infelizmente, a universidade ela tem uma turma que é um pouco menor do que os outros programas são pares nossos aí, e acaba que o intake de brasileiros é pequeno, somos 3 Ah, esse tá. ano. É, bem poucos mesmo. São poucos. Você compara com algumas outras escolas aí que são pares nossas, tem bem mais gente, né? Vou tentar resumir aqui, basicamente, para a gente fechar também, não quero tomar demais o seu Não, tempo. fica à vontade, cara. Se você tivesse que olhar para trás agora e dar uma sugestão para alguém que tá lá no início da jornada, começando a se preparar para o GMAT, o que você sugeriria para a pessoa que está se preparando para o GMAT? Putz, o cara, tem que encarar o GMAT como se fosse um vestibular, como se fosse o trabalho, assim. Se você for deixar de lado as coisas, se você, pô, não, essa semana aqui pô, essa semana eu não vou fazer esse exercício, não, tô cansado, não sei o quê, cara, não vai dar certo. Tem que ter disposição pra caramba, entender que, pô, o resultado que você vai colher é proporcional ao esforço que você investe e tem que cair pra dentro, assim, não tem outra forma. A prova é chatinha de fazer, tal, ela vai muito rápido, não sei o quê. Tem que ter foco, entender aquilo como se fosse um trabalho mesmo, uma atividade extra classe qualquer, né? Pô, todo dia ali, ou sei lá, faz a sua rotina e invista naquilo. Legal. É como se você falou como se a gente tivesse no pré-vestibular, né? Então,
não estudar durante uma semana é como se tivesse matado aula durante uma semana inteira, né? Exato. Assim, se você não mata seu trabalho durante a semana, você não pode dar o luxo de fazer isso, né? E não só durante o DMAT em si, mas os applications também, né? Um negócio, muito embora seja muito mais subjetivo, né? Você escrever sobre a sua vida. E, assim, a prova de DMAT é a mesma, né? Para todo mundo, né? Todo mundo vai estar lá, tem que sentar naquela salinha esquisita lá, pô, chegar tudo, a mulher passa um detector de metais em você, você faz a prova, a confusão. É igual para todo mundo, o planeta inteiro. A sua redação é só sua, mas o esforço que você tem que colocar nela é igual também. Se eu te mostrar aqui, pô, eu tenho a versão 24 da minha redação que foi para a Nayu, né? Só corrigindo, cortando palavra, mudando, voltando. Então, assim, é um tempo também que você tem que gastar investir, né? Nesse projeto, né? Então, assim, o fato é que você tem que ter muita convicção de que é o projeto que você quer para a sua vida, porque não só durante, assim, se você for parar para pensar, pô, os esforços que você coloca para fazer o DMAT, para fazer o application, ele é ridículo perto dos 2 anos que você vai parar da sua vida, 2 anos ou um ano, dependendo do programa, perto que você vai parar e fazer as coisas. É a mesma coisa também, o custo, por mais que o consultor custe caro, por mais que a prova de DMAT custe aí $250, confusão toda, pô, isso é pequeno perto do valor inteiro do projeto, né? Tem que ser considerado. E aí, se você tivesse que dar uma sugestão para alguém que está ainda pensando em fazer um MBA, o que você sugeriria? Cara, para falar com o maior número de pessoas possível que já fez MBA, é uma rede, é curioso. Nos Estados Unidos, pô, como aqui é um negócio maior, é mais comum e tal, o programa é deles, né? Acaba que as pessoas têm muita rede com a escola, assim. Os brasileiros têm uma coisa que é interessante, que qualquer brasileiro que fez um MBA no exterior, o cara é cara, o moço também é super solícito para poder tirar a dúvida que você quiser. Então, pô, a quantidade de vezes que eu conversei com a galera. Pô, mandei a mensagem no LinkedIn: oi, tudo bem? Estou interessado em ir para a NYU, estou interessado em ir para a Wharton, para Harvard, para seja lá onde for. Vamos conversar aí, tem 15 minutinhos, meia hora para falar comigo. E fala com as pessoas, vê quais são as perspectivas, as reais dificuldades. Se você for entrar no site da escola ali, se for acreditar em tudo que eles falam, pô, você vai sair da faculdade super-homem, né? Sim. Mas não, assim, tem dificuldades também, não é um atalho absoluto, né? Tem muito esforço por trás do MBA. E eu acho que quanto mais você conversa com as pessoas, mais claro essas opções ficam. Perfeito. Muito além do site, então. Cara, é muito além do site, dos fóruns, dos rankings. No final das contas, assim, o MBA é um negócio sobre pessoas, né? O ensino do MBA, a matéria que você vai ter, pô, o Damodaran, que é o nome aí de Anaí Stano, o cara tem aula online, pode pegar aí no YouTube de graça. Então, assim, o MBA é um conjunto muito grande das pessoas que você conhece, das conexões que você vai formando, das matérias que você faz, do conhecimento que você vai adquirindo e da força da instituição ali por trás também e tal. Então é um conjunto esse tripé aí, né? Então, pô, desde quanto antes você começar a falar com as pessoas para poder entender as coisas, melhor, né? Certeza. Legal, muito bom. Leonardo, queria te agradecer pelo seu tempo. O nosso papo Não, foi que muito agradeço. bom. Tenho certeza que vai ajudar muita gente do E se vídeo. precisarem aí, se quiser, pode mandar meu contato para frente, não tem problema não. A gente está à disposição aí para poder ajudar. Perfeito. Então eu vou colocar o seu LinkedIn na descrição do vídeo. Obrigadão, hein? Valeu, Marco. Um abraço, cara. Falou, abraço.